Raoni Silva. Ele é coordenador do Departamento de Engenharia e Suporte da UIN Energias Renováveis, engenheiro, eletricista, especialista em engenharia fotovoltaica, atua no setor há 8 anos e possui especialização em gestão sustentável de energia e eficiência energética. A palestra vai ter como tema pós-venda como forma de relacionamento proativo, abordando maneiras de utilizar o relacionamento após a venda como forma de capitalizar e fidelizar novos clientes e negócios, utilizando estratégias proativas com foco técnico e comercial. É isso, Raoni? Expectativas, então? O que o pessoal pode esperar aí da tua palestra na sala laranja? Exatamente isso, né? A nossa ideia aqui é trazer um ponto de vista, uma abordagem que talvez poucas pessoas falem, né, a respeito do pós-venda, desvinculando pós-venda de problema, né? Geralmente a gente tem uma cultura sempre de associar pós-venda a problema e a gente acaba deixando de aproveitar uma ferramenta e um departamento que é de extrema importância dentro aí das empresas e que pode continuar gerando renda, capitalização para as empresas quando a gente trabalha no relacionamento aí de longo tempo com os clientes. Tá certo, então. Bora lá para a palestra, então, Rômulo? Vamos lá, depois a gente volta a bater um papo com o Guilherme e com o Raoni aí, tirar as dúvidas do pessoal, etc. Uma boa palestra, viu, pessoal? Valeu, gente. Obrigado. Boa sorte. Obrigado, até mais. Até depois. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui, né, em mais um Summit Solar 2021, esse evento maravilhoso para o setor solar fotovoltaico do Brasil. Antes da gente iniciar a nossa palestra aqui, eu queria pedir um favor para quem já está aí na sala, para quem está assistindo, para vocês apertarem o botão F5, que é para atualizar os links, tá? Os links de acesso aqui da UIN, né? As nossas redes sociais, nosso site, para que você possa ter acesso ali a informações nossas, né? Os nossos portfólios, nosso catálogo, a tudo que diz respeito à nossa empresa e nossa operação, tá bom? Feito isso, vou me apresentar novamente, já fui apresentado ali, né? Eu sou o Raoni Silva, eu sou coordenador do Departamento de Engenharia e de Suporte da UIN Energias Renováveis. Nós ficamos sediados no estado do Rio de Janeiro, mas atendemos a todo o Brasil, todos os estados, e trabalhamos com a distribuição de soluções, né, de geradores fotovoltaicos. Hoje a nossa ideia é bater um papo aqui a respeito de pós-venda, mas de um ponto de vista talvez que poucas pessoas falem, poucas pessoas comentam, né, mas que, porém, é extremamente importante que entendam, que consigam ver dessa maneira para que o pós-venda ele possa fazer parte de uma ferramenta estratégica dentro dos seus negócios, dos negócios da sua empresa. Bom, esse material que a gente vai trabalhar aqui, ele vai estar disponível, tá em PDF para download aí junto com o pessoal da Summit. Vocês podem solicitar. E vamos lá, gente, vamos começar a bater um papo aqui. Pós-venda como forma de relacionamento proativo, né? Então, a nossa primeira ideia é trazer esse conceito de cultura, né? E por que cultura, né? Cultura, ela remete a algo que já está intrínseco ali em determinado local, determinada pessoa, determinada empresa, é algo que já faz parte do dia a dia, é algo que está inserido na raiz, né? É algo que é feito de maneira natural, né? De maneira não forçada, né? Algo, então, que em algum tempo, em algum momento, era simplesmente uma rotina que se transforma num hábito, né? Então, a ideia que a gente vai trabalhar aqui de pós-venda é essa ideia, esse conceito, né? De que a gente implemente algo, né? E que, obviamente, não acontece de um dia para o outro, por isso que vai culminar numa cultura, num comportamento, né? Então, a gente quer trabalhar do ponto de vista desse conceito. Então, a nossa ideia aqui é cultura pós-venda, implantar hoje para colher amanhã. Então, antes da gente entrar de fato no assunto, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para vocês refletirem, e eu já digo que estatisticamente 90% das pessoas erram a resposta dessa pergunta. Mas se hoje eu perguntasse para você, né, você sabe o que você vende? Né, você tem completa ideia, certeza, né, ali, você conseguiria responder de pronto assim, não, eu vendo tal coisa, né? A missão da minha empresa, a finalidade da minha empresa é vender
X coisa. E 90% das pessoas erram essa resposta, por incrível que pareça, por mais óbvia que talvez ela seja, tá? Mas ela não é tão óbvia. Então, trazendo aqui para a nossa realidade de setor, departamento de energia solar fotovoltaica, do mercado solar fotovoltaico, né? Muito dos integradores ou distribuidores ou qualquer player do mercado ali, né? Quando a gente faz essa pergunta, a primeira resposta é: não, eu vendo módulo fotovoltaico, eu vendo inversor fotovoltaico, eu vendo todo o kit, né? Todo o gerador fotovoltaico. Quando na realidade quem vende módulo é o fabricante do módulo, né? E quem vende inversor é o fabricante do inversor. Então, a gente olhando de um ponto de vista de distribuidor, do ponto de vista de integrador, né? Do ponto de vista de quem trabalha com serviços, né? Nós não vendemos o produto, o equipamento em si, né? Então, o que eu vendo é um pós-venda diferenciado, é um relacionamento diferenciado com o cliente, né? O que eu vendo é uma facilidade de acesso dentro de uma plataforma para uma cotação, né? Uma facilidade de se gerar orçamentos, né? Eu vendo para o meu cliente uma entrega rápida, né? Eu vendo uma logística ágil. Então, assim, o que te faz diferenciar do seu concorrente a partir do momento que vocês trabalham com o mesmo produto, o mesmo equipamento, né? Então, imagina que você é o integrador X e no seu bairro tem o integrador Y e vocês dois trabalham com o produto do mesmo fabricante. Aonde que você vai ser o diferente do seu concorrente, né? Se o produto é exatamente igual, né? E quem está vendendo isso para você é o fabricante, na verdade não é você. Então, é nesse momento que entra ali um projeto diferenciado, uma engenharia, um suporte técnico, né, um atendimento eficaz, um atendimento de pré-venda. Ou seja, a gente não vende o produto, a gente vende serviço, a gente vende uma solução diferenciada para o nosso cliente. Então, partindo desse princípio aqui de conceito, partindo desse princípio de ideia, eu faço uma outra pergunta para vocês, né? Do ponto de vista de vocês, o que seria, qual é a melhor definição? Obviamente que aqui cabem várias definições, dependendo do que a gente está falando, de que tipo de mercado e nicho a gente está inserido, né? Mas de que maneira você poderia definir o que é pós-venda, tá? E no meu ponto de vista, quando a gente trabalha o conceito de pós-venda, o que a gente precisa entender é que a gente tem que mostrar para o cliente, né, de alguma forma, qual é a nossa real intenção ali, qual é o nosso motivo de querer estabelecer um relacionamento com ele, de manter, né, não só estabelecer, mas manter, né, você conquista o cliente, você precisa manter aquele cliente e desenvolver de alguma maneira, né, fazer com que esse relacionamento, de alguma maneira, ele seja lucrativo para a sua empresa, né? Então, ele tem que te gerar renda, tem que te gerar resultado. Então, partindo dessa ideia também, eu entendo que, para o nosso contexto de mercado solar fotovoltaico, a melhor definição de pós-venda, de entrega de serviço de pós-venda, é justamente essa, né? Você ser muito claro, né? Você ter uma comunicação direta com o cliente, deixando ele ciente do que é a nossa intenção de relacionamento com ele, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que a gente começa um relacionamento lá na pré-venda, né, na prospecção de um negócio, quando você começa a falar para o cara tecnicamente diferenciado, falando de benefícios do seu produto, falando de competitividade comercial, e aí você passa do pré-venda na prospecção, e aí você faz uma venda, você realiza a entrega de um projeto para aquele cliente, e aí, beleza, aperta a mão e acabou. Será que é ali que encerra um relacionamento com o negócio? Aliás, um relacionamento com o cliente, perdão. Na verdade, não. Na verdade, ali ele inicia, né? E quando a gente fala do nosso mercado, a gente está falando de um projeto de vida, né? Então, um dos argumentos que é mais clichês no mercado solar é de que o sistema ele dura em média 25 anos, né? Então você está vendendo para o seu cliente ou um problema de 25 anos ou uma solução de 25 anos. E quem determina isso, de fato, é você. Se você está entregando solução, né? Se você está entregando algo diferenciado, ou se você está comprando, naquele momento ali após a venda, um problema para a sua vida inteira. Então, o conceito de pós-venda muito bem estabelecido, ele é crucial para a saúde, né, a médio e longo prazo da sua empresa.
Porque eu não sei se vocês já se perguntaram. O nosso mercado fotovoltaico, ele é um mercado, ele ainda é bebê, né? Se a gente comparar com o resto do mundo, com a Europa, com países de fora aqui da América, né? Nós estamos no início. A nossa matriz energética, ela ainda tem pouca participação da fonte solar. Então a gente tem muita coisa para explorar, né? Muito mercado para crescer, para avançar. A gente está com uma PL tramitando aí. Enfim, a gente está na expectativa do crescimento, mas mesmo assim nosso mercado ele já cresce muito rápido, né? Eu me arrisco até a dizer que talvez seja um dos segmentos que mais crescem no mundo inteiro e no Brasil também. Então, a partir dessa percepção, será que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, todos os projetos, todos os sistemas vendidos, todos os negócios firmados, como é que eles estarão, né? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Você já parou para se preocupar com isso? A sua empresa, ela tem um planejamento, né, do que você vai fazer se um cliente seu começar a reclamar de alguma coisa daqui a 5 anos? Você vendeu um projeto de vida, você vendeu um equipamento que tem 10 anos de garantia, 15 anos, 20, 25. Então, o seu cliente ele pode sim te procurar, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, 4 anos, daqui a 10 anos esse cara pode te procurar. Será que você vai estar lá, né, de forma proativa? Será que a sua empresa ela vai permanecer no mercado com uma saúde financeira adequada, com pessoal ali, né, ainda adequado, com uma equipe estabilizada, concretizada? Isso é algo que poucas pessoas se perguntam, e eu me arrisco a dizer que esse pode ser o motivo da falência de muitas empresas que não se preocupam com pós-venda. Então é muito sério, então por isso que eu trago todo esse conceito para cá, e isso se inicia, na verdade, né, na construção de valor, né? Então, só vai entender que pós-venda pode ser uma estratégia de venda, uma estratégia de gerar lucro, de gerar rentabilidade, de fazer você se manter no mercado, se você ir no passo a passo construindo um valor e de fato, montando, criando um departamento de pós-venda especializado dentro da sua empresa. Então, gente, nessa construção de valor, a gente agrega muita coisa. E no próximo slide que eu vou trazer aqui, eu trago alguns questionamentos que, de fato, são perguntas sem respostas. Tá? E a ideia é, de fato, essa, gerar uma reflexão, né, para entender o ponto ali da dor, né? E falando de dor, só abrindo um parênteses rápido aqui, o pós-venda ele é uma deficiência do mercado. Tá? Não é algo que eu estou trazendo aqui com a intenção de eu vou gerar um problema para vender uma solução para um problema. Né? Como aquela ideia de vou criar o antivírus, vou criar o vírus, depois eu vendo o antivírus, né? Para cuidar do computador do cara que está com vírus. Não é essa a ideia. Na verdade, o pós-venda ou a falta de atenção ao pós-venda é uma deficiência do mercado. Tá? Seja do ponto de vista de fabricante, seja do ponto de vista de distribuidor, seja do ponto de vista de integrador, instalador, EPCista, seja lá em que local, em que ponto ali do mercado você se enquadre, você esteja, a falta de uma adequada atenção ao departamento de pós-venda é, de fato, uma deficiência, uma dor perceptível no mercado e não só no nosso segmento. Tá? Em qualquer outro segmento também que trabalhe com venda, com comercialização de produto ou serviço. Então, para construir esse valor, para a gente entender o que é e de que maneira eu posso tornar o setor de pós-venda proativo na minha empresa, a gente precisa começar a construir um valor. E aí vamos refletir junto aqui, tá? Pensa comigo aqui, galera. Qual prejuízo um cliente insatisfeito pode gerar ao seu negócio? Ninguém tem essa resposta pronta, né? Eu tenho certeza que você não mede isso e não é por culpa sua, é porque nós não temos culturalmente, né, o costume de criar métrica, indicador relacionado a isso, né? A gente mede todo tipo de número dentro da empresa, faturamento, né, quantidade de equipamento vendido, que valor eu estou vendendo, né, o real por quilowatt-pico de projeto. A gente tem métrica para tudo, a gente tem indicador para tudo, mas será que a gente tem indicador para entender qual o tamanho do prejuízo um cliente insatisfeito gera no meu negócio? Né? E é difícil quantificar, de fato, isso. Segundo, o que custa menos?
evitar erros ou precisar corrigi-los, né? É aquela velha questão que tem para qualquer tipo de segmento, né? Para a galera de construção, é mais barato reformar uma casa ou construir uma casa do zero? Enfim, a gente poderia fazer várias comparações aqui, né? Mas, para o nosso contexto, o que custa menos? Você vender um projeto, vender uma solução de energia solar adequada para o seu cliente do ponto de vista comercial, técnico, do ponto de vista de garantia, de logística de entrega, ou você precisar corrigir um eventual problema que você não teve o cuidado de mitigá-lo, de evitá-lo anteriormente, né? Certamente você vai ter muito mais custo precisando corrigir um problema. Isso é muito claro. Outro ponto importante, quando acaba uma negociação? Se alguém tiver essa resposta aqui, eu gostaria que vocês me enviassem, porque essa eu acho aqui que não existe, né? O nosso mercado, não sendo repetitivo, mas só para enfatizar, a gente fala de um projeto de 25 anos. Será que a nossa negociação com o cliente que eu vendo no projeto hoje, ela acaba antes dos 25 anos? Vocês já se perguntaram isso? Né? Quando que eu posso simplesmente falar assim, beleza, eu não tenho mais nada para tratar com esse cara, já vendi, ele já me pagou, vai com Deus, aperto de mão. Será que é assim? Será que de fato deveria funcionar dessa maneira? Por último aqui, né, nesse slide, mas não menos importante, por que cuidar do cliente depois que ele já fechou um negócio importante? E por quanto tempo? De repente isso complementa a letra C aí, né? E também é algo que é difícil quantificar. É difícil ter uma resposta definitiva para essa pergunta, né? Beleza, mas tudo isso aqui é para gerar, de fato, uma preocupação na gente. Né? Porque a gente só sai da zona de conforto, a gente só planeja alterar alguma coisa, mudar a rota de alguma coisa, quando a gente se sente incomodado. Tá? Então, se você não tem um departamento de pós-venda, se você não cuida disso, se você não se sente incomodado, tem alguma coisa errada com a sua percepção de negócio, com o seu valor de negócio. Então, você tem que ligar uma lâmpada aí para ver de que maneira você está conduzindo a sua empresa. Passando para o próximo slide. Quanto custa, e aí já trazendo aqui para um lado positivo, digamos assim, uma análise já positiva da coisa. Quanto custa a satisfação do seu cliente? É uma pergunta que também não tem resposta, né? Não dá para quantificar em reais, né, na verdade. E esse custa aqui não é de reais, né? Não é de preço, é de valor percebido, né? Mas também é uma pergunta que vale a reflexão. Letra B, quanto um cliente satisfeito pode agregar ao seu negócio? Essa, para mim, é uma das perguntas mais fenomenais que existem, né? Porque eu acredito que, óbvio que tem todo o valor, né? O marketing hoje é a alma da empresa, do negócio, a empresa tem que ser vista, mas vocês precisam concordar comigo que o melhor marketing que existe, né, é uma indicação de um cliente satisfeito. É um cara que vai falar para uma terceira pessoa que ela fez algo com você e ela está super satisfeita com o que ela fez. Né? Então, não há maneira de se vender melhor um negócio do que você deixar um cliente satisfeito. Letra C. Em quais métricas os resultados do seu negócio estão baseados? Isso aqui também é importantíssimo. Né? Quando você planeja uma ação, né? Quando você pensa lá, antes de você ir a um cliente, a um nicho de cliente, né? Você fala, caramba, eu quero entrar no nicho de condomínios residenciais, porque se eu fizer a primeira casa, né, se eu projetar a primeira casa, eu vou conseguir projetar as outras 100 que tem lá dentro. Será que você vai conseguir? Eu não estou dizendo aqui no sentido que eu não queira que você consiga, muito pelo contrário, eu quero que você consiga. Mas será que você está muito bem estruturado? Será que antes de você partir para a execução daquele projeto, você tem uma métrica muito bem definida de como é que vai ser a sua abordagem, como vai ser a sua estratégia após a venda daquele primeiro projeto para que você, de fato, deslanche e consiga atingir de maneira que seja satisfatória para você a entrada naquele nicho de mercado? E a letra D, né, que para mim é a pergunta-chave dessa palestra aqui de hoje. A sua empresa, né, se você tivesse que me responder hoje,
ela se comporta, pensando no pós-venda, tá, gente? Olhando do ponto de vista do pós-venda. Ela se comporta de forma proativa ou reativa? E eu acho fenomenal essa pergunta, porque você está apagando incêndio, né? Você fica lá no seu escritório de forma passiva, esperando um cliente seu te ligar para dizer que ele tem um problema, para você resolver um problema, ou você evita que ele tenha problema, né? E você consegue botar essas duas coisas na balança, né, hoje, e olhar para as duas e dizer assim, caramba, se eu evitasse, eu reduziria prejuízo, reduziria desperdício de tempo, e de repente eu ainda venderia para o meu cliente um valor agregado muito maior, porque ele teria a percepção de que, caramba, o cara tá me ligando antes mesmo que eu tenha um problema, para saber se eu tive um problema, né? Então, isso aqui é a chave de ouro dessa palestra aqui, essa virada. Você atende telefonema para resolver problema ou você liga para o seu cliente para evitar problema? Né? Essa é uma pergunta extremamente importante para essa palestra. Prestem bastante atenção nisso. E para fechar todo esse momento aqui reflexivo, né, de reflexão, eu queria fazer uma única pergunta para você, né, para fechar essa parte, e que eu também te garanto que você não vai conseguir me responder. E a pergunta é a seguinte: quantos novos clientes o seu cliente te indica por dia? Quem tiver essa resposta, eu vou dar um prêmio. Hoje eu vou fazer um Pix para conta de quem tiver essa resposta, mas tem que me provar. Tem que me dizer número e tem que me provar que você sabe quantos novos clientes o seu cliente te indica por dia. E aí você pega a retrospectiva da sua empresa e me diz assim, Raoni, minha empresa está de vento em polpa. Aí eu, é mesmo? Por quê? Eu estou indo para o meu 1000º projeto em 2 anos de empresa. Eu tive um crescimento exponencial. Cara, parabéns, muito bom. Eu tenho certeza que você tem uma empresa, um departamento de engenharia qualificado, um departamento de vendas qualificado. Beleza, mas você já parou para se perguntar que esses 1000 projetos, daqui a um tempo, eles têm 5 anos de executado? O que você vai fazer se 10% desses 1000 te derem problema? Né? E 10% de 1000 é muita coisa de problema. Concordam comigo? Então, por que eu estou te perguntando isso? Beleza, de repente a sua empresa ela tem um departamento até a venda, até a consolidação da venda, ela tem um departamento, cara, surpreendente. E parabéns por isso. Tá? Muito legal. Agora, e daí para frente? Será que você tem cuidado, de fato, com o que vai acontecer daqui a um tempo? Né? E sejam sinceros com vocês mesmos. Vocês não têm que me responder. Vocês têm que botar a mão na cabeça e falar, caramba, brother, eu não estou planejando o futuro da minha empresa. Né? E se a minha empresa, se eu quero ter uma empresa saudável, eu tenho que pensar a longo prazo. O empresário pensa a longo prazo, integrador tem que pensar a longo prazo, distribuidor tem que pensar a longo prazo, né? Porque você vive hoje, tá? Mas você tem que ter saúde para daqui a 5 anos você estar com o mesmo gás no mercado. Para daqui a 10 anos você está com o mesmo gás no mercado. Tá? Então, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta aqui, e justamente pelo motivo de que o pós-venda no Brasil ainda não é visto como cultura, tá? Como algo que deve ser valorizado dentro de uma empresa de vendas, dentro de uma empresa que se preocupa com número, com faturamento. Tá? Faturamento não é tudo. Se você faturar tudo hoje e passar 4 anos tendo que consertar problema do seu faturamento, você vai falir. Sua empresa não é saudável. Então, preste atenção nisso. E aí eu trouxe aqui uma ideia, né, que ela parte de 3 princípios para que você comece a resolver isso, tá? Então eu divido essa questão da cultura pós-venda, da implementação da cultura pós-venda, em 3 pilares. Primeiro, implemente. Segundo, engaje. E terceiro, resultados. Colha resultados. Eu vou só tomar uma água, gente. Então vamos lá. Implementar, engajar e colher resultados. Necessariamente nessa ordem. Então, vamos tratar primeiro da implementação. De que maneira eu posso implementar tudo isso que você falou até aqui, Raoni? Existe uma receita de bolo? Existe uma maneira mais certa ou menos errada?
cada empresa ela sabe aonde quer chegar, o nicho em que atua, né? Você entende melhor do que ninguém sobre como está o seu negócio hoje, tá? Mas eu entendo que na implementação existem 7 pilares, pelo menos, tá? Não que tenha que ser só esses, ou nessa ordem, mas eu entendo que esses 7 eles são inegociáveis para que você tenha sucesso no pós-venda, beleza? E o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a qualidade. Tá? Então, gente, quando eu falo de qualidade aqui, eu estou falando da percepção, né, que a qualidade do produto e do serviço causou, né, ali no seu cliente. Tá? Então, o que qualidade você oferece para o seu cliente em relação a produto e em relação, desculpa, a serviço, tá, gente? E dentro de qualidade existem muitas coisas. Então, entendam esses 7 pilares aqui como indicadores, tá? E dentro de cada indicador tem uma série de métricas para serem avaliadas. Então, quando a gente trata de qualidade, a gente está falando ali de funcionalidade, aparência, aceitação do produto, confiabilidade, durabilidade, isso em relação a produto. Quando a gente fala do serviço, está falando da qualidade do contato, né? Está falando da empatia que você gerou no seu cliente, da sensibilidade, a cortesia. Então, qualidade é muita coisa, né? Qualidade não é você ligar para o seu cliente e falar assim, de 0 a 10, né? Quanto você acha que é a qualidade do serviço que a gente oferece? Não é isso, tá? Não é um chute, não é uma percepção assim, tão superficial, digamos assim, né? Então, na verdade, é um estudo, é uma métrica. Então, você precisa entender qual é a qualidade que você tem oferecido no seu serviço e no seu produto. Segundo ponto, satisfação. Tá? Então, satisfação é você gerar aquela ideia de realização, digamos assim. Sabe aquele cliente que ele se sente realizado? Ele fechou um negócio com você e ele está no ápice da realização. Ele queria ter feito aquilo, você ofereceu a ele aquilo, ele comprou sua ideia e, caramba, ele está completamente satisfeito com tudo aquilo ali. Ele entendeu o benefício do que foi ofertado por você, né? Então, isso é satisfação. Beleza? Anotem isso aí, galera. Terceiro ponto, coerência. Né? E coerência, para a gente aqui que é da engenharia, para a gente que trabalha com suporte técnico, diretamente com pós-venda, talvez seja o foco ali do atrito com o pessoal de vendas e pré-vendas, né? Porque imagina que um cara, para vender, ele fala de tudo, né? De repente tem gente até que conta mentira na hora de vender o produto, né? Não, esse cara, eu tenho um mouse aqui que ele voa. Ele vai na cozinha, pega um café para você, volta aqui, ó. Esse mouse é um absurdo, é diferenciado. Né? Imagina se tu promete isso para ele e depois que vende, quem é que vai ouvir que aquilo não acontece? É o pós-venda, sabe? É o cara lá do suporte técnico. Ele vai ouvir, cara, me venderam um mouse aqui, seu time de vendas, falaram que ele buscava café na cozinha, o mouse nem se mexe, sabe? Então, assim, coerência é tudo. Né? Coerência é garantir, né, que o cliente está percebendo, está sendo gerada a percepção nele de aquilo que foi prometido, que foi vendido, de fato acontece. Né? Então, quando você fala assim, esse módulo aqui gera 100 kWh de energia por mês, o cara, cacete, é esse que eu quero. Aí o cara bota lá, aí passa o primeiro mês, o segundo, o terceiro, sai do inverno, aí você diz para ele, não é porque é inverno, né? No inverno gera menos, mas espera o verão. Aí entra verão, aí tá lá o módulo gerando 45 kWh de energia mês. Vai falar o que pro cara? Quem vai ouvir? É o vendedor? É o consultor de vendas? É a pré-venda? Claro que não, quem vai ouvir é o seu pós-venda. Né? Então a coerência ela é uma métrica, tá? Um pilar inegociável. E tem que estar muito bem alinhado dentro da sua empresa. Quarto ponto, né, que virou um termo extremamente famoso no mercado, né, que a gente fala do sucesso do cliente. Então, eu acho que isso aqui é quando você pega tudo isso que a gente falou até agora aqui e o cliente consegue entender o valor, né, aquela percepção de exclusividade. É o cliente que está satisfeito, é o cliente que entendeu a qualidade do produto, do serviço, ele percebeu que tudo que foi prometido aconteceu, ele está no auge ali dele de se sentir valorizado, né? De se sentir exclusivo para a empresa. Então, essa é a ideia, você tornar seu cliente aquele cara único. Ele olhar para a sua empresa e falar, caramba, aquela empresa é diferenciada. Olha o tratamento que eles me deram aqui até o final, até depois do final.
né? Eles me ligam para saber se está tudo bem. Eles me ligam para entender se tem problema na minha instalação, se tem problema na minha geração. Essa empresa é diferenciada. E é esse cara aqui que vende sua ideia. Beleza? E aí a gente parte agora para o outro lado aqui. Né? Tudo isso aqui que a gente falou tem uma pegada comercial, né? Uma pegada mais comercial. E eu trouxe também 3 outros indicadores que são indicadores mais técnicos, mas que geram também uma confiabilidade, uma segurança absurda no seu cliente quando você demonstra que domina aquilo. Então, quando você oferece esse cliente uma garantia de performance, né, você fala assim, ó, eu estou te oferecendo isso aqui, mas eu te garanto em contrato, tá, que ao longo dos 12 meses do ano, o seu projeto vai gerar pelo menos 90% do que está escrito nesse papel aqui. Cara, o cara vai olhar para você e falar assim, caramba, esse cara é sério, né? Porque se não acontecer isso, eu processo ele. Ou então eu vou lá e ele vai ter que me ressarcir de alguma maneira, né? Então, quando você fala de performance, né, você consegue, primeiro que você tem as 2 questões, né? Performance antes da venda, que é o que você promete, que você oferece em garantia, e tem todo o acompanhamento da planta, quando você consegue dimensionar de fato todas as perdas reais que existem naquele projeto depois dele instalado, e não só na hora de projetar ali, né? Segundo, capacidade, né? O que seria capacidade? Capacidade ela mede de fato a efetividade de geração de energia daquele projeto. Ele mede quanto o máximo, ele mede, na verdade, quanto o sistema gera em relação a um máximo teórico, né, digamos assim, que ele poderia gerar. Então, quando você entrega um serviço para o seu cliente e passa um tempo, você, né, de tempo em tempo, dá um relatório, sem compromisso, dá um relatório lá para o cara, daqui a um tempo fala, ó, no primeiro trimestre ou então no primeiro semestre de projeto ser executado, a sua planta, o seu sistema se comportou dessa maneira aqui em relação ao projeto, em relação ao que eu te vendi. Ela está superando a expectativa. Imagina quando você consegue oferecer isso, né, para o seu cliente. E o terceiro ponto aqui é o ponto de produtividade, que também é um indicador técnico que mostra a quantidade de geração de cada watt-pico instalado ali naquele projeto, diferente de performance e de capacidade, tá? Então, eu considero esses 7 pilares aqui no momento da implementação indicadores que você precisa medir, tá? Se você quer ter sucesso, você precisa medir isso aqui. O que não é medido, de maneira nenhuma, pode ser observado, pode ser corrigido, pode ser melhorado, otimizado. Então, se você não mede, você não melhora. Então, você precisa prestar atenção, no mínimo, nesses 7 pontos para que você tenha sucesso no departamento pós-venda da sua empresa. Passando aqui para o engajamento, né? O engajamento é uma palavra que também ela virou meio que famosa, né? A gente ouve falar de engajamento, resiliência, essas palavras que há um tempo atrás não existiam. Né? Tipo, ninguém ouvia saber o que era falar resiliência. Né? Eu tenho 31 anos, há 5 anos atrás eu sei lá o que é resiliência, engajamento, de onde vem essas palavras, né? E a palavra engajamento, eu fui pesquisar a raiz dela no dicionário, e o próprio dicionário diz que ela é uma palavra que ela se adapta a diferentes situações em meios ali que ela está inserida, ela muda meio que um pouco ali de contexto e tudo mais, mas o que é incomum é que o engajar, ele traz aquela ideia de batalhar, aquela ideia ali de você lutar por alguma coisa, de você fazer alguma coisa acontecer, sabe aquela ideia de trazer... fazendo uma analogia com o futebol, aquela coisa da raça, né, de vestir a camisa, de vestir a causa, engajar, ela traz essa ideia, gera essa ideia na gente. Beleza? Então, são 4 pilares que eu considero negociáveis aqui para você engajar a estruturação da cultura pós-venda dentro da sua empresa, tá? Então, primeiro ponto, estudar e compreender perfil ou perfis aqui, né? O que seria isso? Seria você pegar esses seus 1000 projetos já executados na empresa, ou pelo menos aqueles que você está em execução, em andamento, e você entender o perfil exato de cada um deles. Né? Por exemplo, ó, esse cliente aqui é um cliente que se enquadra num nicho de padaria. Né? É um cara que tem um consumo muito alto, porque ele tem uma linha de produção de pães, né? O cara tem motor, o cara tem forno elétrico, é um cara que tem um consumo absurdo. Então, assim, você vai preparar uma estratégia de venda e uma estratégia de pós-venda diferenciada para esse cara,
e para um cara que é dono de uma academia, por exemplo, né? Então, assim, quando eu falo de estudar e compreender perfil, é você entender onde você está atuando, né? Você vai promover maneiras diferentes de cuidar de projetos diferentes de acordo com o perfil do seu cliente. Segundo ponto, definir níveis de aplicação. E aí, quando você estuda e compreende o perfil do seu cliente, você define uma estratégia de pós-venda com ele, né? Por exemplo, ó, esse cliente de padaria, ele é um cara que precisa de uma visita técnica. Por quê? Porque ele é um cara que ele ontem, a mês passado, ele estava vendendo 1.000 pães por mês, agora ele está vendendo 5.000 pães por mês. O cara está crescendo absurdamente. Ou seja, de que maneira esse cara pode ser rentável para mim se eu já vendi um projeto para ele? O cara está crescendo. Será que o sistema que você vendeu há um ano atrás para ele hoje dá conta do consumo dele? Né? Ou não só isso, será que esse cara não precisa de um contrato de manutenção? Será que esse cara ele não precisa de uma consultoria, né, de viabilidade técnica e financeira para ampliar o sistema dele? Uma ampliação? Será que esse cara não tem, né, sei lá, uma associação de padeiro, uma associação de padarias onde ele quer apresentar uma empresa para uma rede de padarias? Então, assim, isso é engajamento. Né? Isso é você entender o perfil do seu cliente, você definir níveis de aplicação e você tornar ele rentável para a sua empresa. Beleza? Próximo ponto, analisar e manipular indicadores. Então, quando você definiu o nível de aplicação, você sabe assim, ó, eu vou fazer uma visita técnica a cada 3 meses desse cliente, vou levantar a necessidade dele, né? Então, quando eu voltar com tudo aquilo, eu já entendi o que eu preciso fazer. Né? Ó, eu já sei que, cara, tem uma rede lá de padaria, com mais 5 padarias que ele quer me apresentar, né, para a gente fechar negócio. Ele precisa ampliar o sistema dele. Né? Então, vamos lá, eu vou definir um ataque aqui, de que maneira eu vou trabalhar com esse cara para ele continuar me gerando renda. E aí você analisa todos aqueles indicadores e manipula. Manipula, que eu digo, no sentido de que você vai perceber qual é o status atual, né, a realidade daquele cliente, e vai traçar uma estratégia manipulando o indicador que você levantou para continuar tornando ele lucrativo para você, de alguma forma. E o quarto ponto é que a gente chama, que eu chamei aqui de dossiê, de elaborar dossiê, e eu acho essa palavra, eu sou apaixonado pela palavra dossiê, né? Porque eu entendo que o que é dossiê na raiz da palavra ali, né? É um documento qualquer a respeito de qualquer coisa, mas que é extremamente detalhado a respeito daquela coisa, né? É como se você pegar, sei lá, pega aí sei lá, pega qualquer eletrônico, pega uma geladeira, né, e faz um dossiê sobre uma geladeira. O cara vai falar sobre cada peça que compõe aquela geladeira, sobre o porquê dele ter que refrigerar em determinada temperatura, sobre como funciona o degelo, sobre, né, o peso, por que aquela geladeira tem aquele peso. Então, assim, o dossiê, ele te dá uma ideia, uma contextualização a respeito de qualquer coisa que está sendo estudada, no nível especialista da coisa, né? No nível PhD ali daquela coisa. Então você vai se tornar especialista, né, no perfil de clientes que você está atendendo. E quando você tem isso em mãos, você sabe exatamente o que você precisa fazer para você ter sucesso. Essa é a ideia de dossiê. E, obviamente, aplicar tudo isso nos próximos projetos. Tá? E passado essa parte do engajamento, a gente vai para o terceiro pilar lá, que é o pilar dos resultados. Né? O que você espera, o que a gente pode esperar, aliás, implementando toda essa cultura de pós-venda dentro da nossa empresa, trazendo essa realidade, trazendo essa estruturação para dentro do nosso negócio. Primeiro ponto, conhecimento apurado do mercado e nicho que atua. É mais ou menos o que eu falei aqui atrás, né? Você se torna referência, né? Igual, por exemplo, não vou citar nome de ninguém, não vou fazer propaganda para ninguém aqui, mas certamente você conhece alguma empresa que ela é especialista, mesmo sendo dentro do setor solar, né? Fotovoltaico, ela não, ó, todo mundo aqui é integrador. Beleza. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que é muito bom em projeto de condomínio. Né? Aquele cara ele sabe tudo sobre projetos de condomínio. Cara, é difícil bater uma concorrência daquele cara. Por quê? Porque ele é competitivo do ponto de vista financeiro. O cara tem uma solução de
técnica que é absurda, ele consegue enxergar todos os pontos, o cara conhece a resolução, né, a parte jurídica, tributária, ele conhece toda a parte de norma técnica em relação à implementação de um projeto de condomínio que é muito difícil bater aquele cara ali. Né? Com certeza vocês conhecem alguém assim. Igual usina de solo, né? Mini geração, usina de 5 megawatts. Né? Como é que você compete se você faz projeto residencial com um cara que está fazendo 10, 15 usinas por mês, espalhado no Brasil inteiro? Por que ele está fazendo isso? Em algum momento, aquele cara se especializou naquele nicho. Né? Ele deixou de fazer projeto residencial, de repente ele até passou pelo meio termo ali, né? Dos projetos de médio porte, e o cara abriu mão daquilo ali, se especializou em usina de solo, e beleza. Mas, ó, aquele cara ali, o cara é um cara que sabe tudo de malha de aterramento, né? É um cara que sabe tudo sobre, o material corrosivo, que é da estrutura de fixação que está sendo utilizado naquela planta. Né? Ele sabe qual é o melhor, qual pode ser usado, qual não pode ser usado. Né? O cara entende sobre tracker, né? Sobre as plantas que trabalham com o seguidor solar. Então, assim, ele se especializou naquele nicho. Então, quando eu falo aqui nesse resultado esperado, é exatamente isso. É você ter condições de se tornar, né, justamente por estar prestando atenção no que acontece após a venda, você se tornar especialista naquilo. Né? Segundo ponto, relacionamentos de longo prazo estabelecido com o cliente. Tá, Raoni, mas para que eu quero isso? Né? Para que você quer? O cara que você acompanha. Imagina só, instalei o projeto hoje, né, dia 25 de julho de 2021, no cliente e vendi para ele um serviço de pós-venda de 1 ano. Que ele pode me ligar quando quiser, 24 horas por dia. Você acha que esse cara, quando ele estiver num restaurante com a família, no encontro no futebol com um amigo, na empresa dele, esse cara não está falando de você? Você acha que esse cara não está falando do relacionamento que ele criou com você, que ele estabeleceu com a sua empresa? Você pode ter certeza que sim. Esse é o cara que vai vender mais do que seu vendedor, talvez. Tá? Não que o seu vendedor seja ruim, pelo amor de Deus, gente. Não me interpretem mal. Mas esse é o cara que vai trabalhar de graça para você. É o cara que vai falar para 10 pessoas que a sua empresa é competente. Né? Que você se preocupa com solução. Né? E não que você vende uma coisa para tomar do cara e tchau e benção. Tá? Então, quando você estabelece relacionamento de longo prazo, você colhe resultados de longo prazo. Tá? É a lei. Isso é lei da vida, né? Para tudo. Beleza? Passando para o terceiro ponto aqui. Direcionamento correto de esforços e recursos de prospecção. Acho fenomenal isso daqui também. Imagina que você gasta por mês 20 mil reais com propaganda de usina flutuante. Né? Só que aí você mora num lugar que não tem lago. Né? O nicho que você atua, que você vende, é um lugar que não tem. Você trabalha, sei lá, na serra. Né? Não tem lago, não tem praia, não tem água. E você está gastando 20 mil reais oferecendo usina flutuante. Para que você está fazendo isso? Né? Então, você precisa direcionar correto os esforços da sua prospecção. Então, quando você entende esse pós-venda como um todo, e você sabe exatamente aonde você está atuando, onde você é mais eficaz, onde você é mais competitivo, você direciona de forma correta os esforços da sua equipe, do seu time. Quarto ponto, redução de custos e desperdícios existentes. Tá? Quando você tem um pós-venda proativo, tá? Você reduz o custo que você tem que investir, por exemplo, num time de venda e de pré-venda. Né? Porque você sabe que o seu cliente, ele é um cliente engajado. Né? Ele é um cliente advogado, aquele cara que te defende. O cara que fala assim, estou pensando em investir numa energia solar. O cara fala, pô, tu não vai fazer pro Raoni, você é doido, cara. Tu vai fazer com outra empresa, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ó, o Raoni fez aqui em casa, tá assim, tá assado, tá acima da expectativa que eu esperava. O cara me atende qualquer hora que eu ligo para ele, domingo, 10 horas da noite, sabe? O cara consegue falar comigo. E mesmo que não consiga, ele me dá um feedback. Ele fala, cara, ó, não estou em condições de falar com você agora, mas amanhã, no primeiro horário, eu tô te ligando. Sabe? Então, assim, você cria um cliente que trabalha para você. Né? É o cliente advogado, é o cliente vendedor, é aquele cliente que ele vai em defesa da sua causa. Ele vira um fã da sua marca. Então, todo mundo que associar a energia solar a investimento,
automaticamente já vem a marca da sua empresa na cabeça do cara, ele vai te indicar para todo mundo que ele conhecer. E como último ponto aqui dessa palestra, né, e que é, de fato, o que a gente espera com isso tudo, é o aumento exponencial das vendas e rentabilidade da empresa. Então, pessoal, tudo isso que a gente tratou aqui culmina nesse ponto, né? Então, quando eu consigo entender que o departamento de pós-venda é uma estratégia de venda, né? E olha que doido isso, né? Quem talvez pudesse imaginar. Eu estou falando de pós-venda e talvez muita gente só consiga ainda associar pós-venda com problema. E eu estou dizendo que o pós-venda ele pode ser de repente, um departamento que mais vende na sua empresa. Imagina que louco isso. Imagina se você cria um departamento de pós-venda que vende mais que o departamento de venda. Olha que problema bom que você vai ter que administrar na sua empresa. Olha que problema bom que você está criando. Né? Você está vendo, entendendo, enxergando que o pós-venda proativo, tá? Não é aquele cara passivo que aguarda o problema chegar. O pós-venda proativo, olha a quantidade de coisa que ele pode gerar de benefício dentro da sua empresa. Tá? Então, ele vai cooperar para as vendas, ele vai cooperar para a mitigação de problemas, você vai reduzir de forma absurda também a quantidade de problemas que você tem para resolver, e ele vai, sem dúvida nenhuma, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Por que ele aumenta a rentabilidade? Tá? Eu não estou falando de faturamento, rentabilidade, porque, aliás, não só faturamento também, né? Mas é um faturamento mais rentável. Por quê? Porque eu não estou usando mais recursos de marketing com esse cara, eu não estou usando mais recurso de venda com esse cara, eu não estou usando mais recurso de pré-venda com esse cara, eu não estou gastando mais a minha engenharia, né, no momento ali de projeto, né, de auxiliar em projeto. Eu não estou gastando mais nada disso, sabe? Esse cara está consolidado. Então, esse cara está vendendo para mim. Ou seja, ele está me tornando muito mais rentável. Eu estou faturando sem ter gasto. Né? Então, gente, essa é a contribuição que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado da palestra, fiz com muito carinho aqui. E para finalizar, eu costumo sempre dizer para todo mundo, em todas as palestras aí que eu ministro, seja webinar, seja presencial, que é uma responsabilidade muito grande a gente tomar o tempo das pessoas, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido entregar algo de valor para vocês, algo que agregue para vocês na vida profissional, tá bom? Um grande abraço, obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.